É muito estranho, sinceramente, como advogado, alguém que negociou parcerias ruinosas, por exemplo, ou uma consultora que vá a seguir a resolver as questões. Eu acho que para resolver as questões, em Portugal, e por causa dos problemas que estávamos a falar, não é? Nós temos aqui uma partidocracia ligada a uma oligarquia, quer dizer, temos aqui um conjunto de ricos, políticos e grandes fortunas que nos exploram feudalmente, que é o que isto acontece. E que... Mas os explorados ainda são mais que os exploradores. Estamos cá para ver se contrariamos isso, não é? Mas o problema está em que isto era fácil de resolver. Se reduzir a votos, volto a dizer. E depois vem sempre aquele argumento: não podemos renegociar os contratos. Então, o Governo renegociou os contratos com a função pública, que são centenas de milhares de pessoas, alterando-lhes a remuneração. Mas eu não consigo perceber, o Primeiro-Ministro anunciou... Tudo alterou nas pensões, alterou em tudo e não pode alterar, Tiago, 40 ou 50 parcerias público-privadas. Qual é a diferença? Deixa-me verbalizar. Então, mas se o Governo fez isso e, entretanto, anunciou publicamente, o Primeiro-Ministro e o Secretário de Estado anunciaram que querem cortar 30% nas parcerias, estão à espera do quê para cortar? À espera que sejam desmentidos pela realidade? É que eu nem sei se 30% chegava dos números. Estamos a falar, atenção, há dois grandes blocos de parcerias, convém os espectadores perceberem isso. Existe um conjunto de parcerias que foram lançadas com as novas obras, as célebres 7 mais umas durante o governo de José Sócrates, em que houve um corte que se traduzirá em cerca de 1.000 milhões de euros diretamente ao longo da vida dos contratos, 2.000 milhões no conjunto e no que diz respeito à conta a pagar pelas estradas de Portugal. Isto é um conjunto de obras que são as mais recentes. As mais antigas, que são as SCUT, cuja renegociação reverteu todo em risco para o Estado. Era aí que o Governo queria fazer 4.000 milhões de euros de cortes ao longo de 20 anos e é aí que está tudo atrasado. É a maior fatia. Enfim, a resposta a esta e com taxas de juros de 14%. Algumas. E com taxas de juros, 14, 15 e chega a 17 em alguns casos. E é isso que não se consegue perceber. Eu acho que, aliás, isto é um caso de polícia. Como é que se passa... Houve dolo aí. Como é que se passa todo o risco que estava no setor privado para o setor público? No setor privado se passa a receber uma renda certa e o setor público é que tem o risco todo da exploração. Quer dizer, ou temos alguém que é deficiente a negociar por parte do Estado, isto é, incapaz, ou então há dolo. Eu não vejo duas hipóteses. Não é? Porque isto é um negócio milionário. Eu adorava ter uma autoestrada. Já falámos disto aqui, mas quem estava como Secretário de Estado era Paulo Campos, quem esteve como Ministro era Mário Lina, depois António Mendonça, quem estava como Primeiro-Ministro era José Sócrates. Eu não sei o que é que o Poder Judicial está à espera, enfim. Há um inquérito do Ministério Público. Agora já. Mas os inquéritos portugueses são uma coisa, porque como dizia, muito bem, o Sr. Doutor, isto nós temos uma promiscuidade de todas as instituições. Como é que o Tribunal de Contas é nomeado pelo Governo, o Presidente do Tribunal de Contas? Como é que o Ministério Público é nomeado também? Como é que, por exemplo, o Banco de Portugal, que é a entidade supervisora, tem representantes dos bancos? Como é que uma entidade que é supervisora... Portanto, o que os senhores me estão a dizer aqui é temos que refundar o regime todo, é isso? Não, nós não temos um sistema democrático atualmente, porque não temos instituições que se fiscalizem umas às outras. Nós temos uma promiscuidade de instituições que permitem explorar o cidadão o mais possível. Mas está tudo escrito na lei como se tudo funcionasse no melhor dos mundos. Exatamente. É como a lei contra a corrupção. A lei contra a corrupção está feita de tal maneira que eu nem sei que se a pessoa declarar que é corrupta, conseguem prendê-lo. Também já lá vamos àquele chumbo do enriquecimento ilícito, se calhar por razões que o Dr. Paulo Moraes não se explica muito bem, mas para concluir esta parte, Tiago, choca-me o facto de o Governo poder vir a pedir-nos mais dinheiro em impostos, nomeadamente com o subsídio de Natal, não tendo resolvido esta questão. As pessoas não vão aceitar, de bom grado? Eu sempre defendi aqui a austeridade e neste momento pergunto-me, então, mas não resolveram esta questão? Não acho aceitável porque o nível de impostos para as famílias que pagam impostos, porque uma grande parte da população não paga impostos, porque recebe menos que 14 vezes o salário mínimo nacional, já nos leva... recebe isso, e na prática vemos já nos leva 73, já nos leva, classe média alta, levam-nos 73 a 79 euros por cada 100 que nós recebemos, com fiscalidade direta e indireta. Eu penso que se aumentarem, qualquer dia, não recebemos nada. Quer dizer, vai tudo direto para o Estado. Enquanto contrapartida temos juros
e estava a ser dado um exemplo excelente, a dívida pública italiana é detida essencialmente por italianos. Porquê? Italianos privados, famílias. É isso que este porque país a remuneração fez ao contrário, não é? Porquê é que não colocam a dívida pública portuguesa com as mesmas condições que colocam a dívida pública no exterior? Ou o que colocam aos bancos nacionais. Imediatamente os spreads da Ou o que dívida. colocam aos bancos nacionais. Exatamente. Façam certificados de dívida pública generalizados para todos, com os juros, não no quinto ou no sexto ano, mas no primeiro ano a 6%. Isso dava automaticamente uma quebra de juros, então, não é? E nós, cidadãos, não podemos exigir isso? Nós devíamos poder exigir isso. O que eu acho é que nós não temos. Eu ponho lá o meu dinheiro sem dúvida nenhuma. Sabe quem... O pouco que tem. Sabe não que posso queixar, Mas, de qualquer maneira, nós não temos poupança atualmente para suprir todas as dificuldades financeiras sim, é verdade, Armando, e das empresas públicas. Mas, pessoalmente, também não te desagradaria colocar dinheiro, em vez de ser numa conta de 3% a prazo, pôr em 6% a financiar o Estado. Claro, o que fizeram com os certificados de aforo foi um crime de lesa pátria, de facto. Hoje em dia, no primeiro trimestre, saíram cerca de 1.000 milhões de euros de certificados de aforo. Mas eu ainda fico surpreendido porque há lá 10 mil milhões. Estes 10 mil milhões... Isso é por inércia, as pessoas não querem saber do que lá tem. Estão a perder dinheiro, aliás, e eu já escrevi isso. E o resgate leva não sei quanto tempo. E as comissões dos bancos para resgatar aquilo? Aquilo não tem bancos, os certificados de aforo não tem. Mas são muito pessoas idosas, muitas viúvas, que estão a ser roubadas, que estão a ser pelo Estado. Porque o Estado paga, mesmo que os prémios de permanência não devem andar acima dos 3%, e de facto depois no mercado paga taxas de juros usurárias. Isso é realmente... Armando, mas mais uma vez, esses contratos puderam ser renegociados, foram alterados. Portanto, para concluir este ponto, o Estado deveria abrir o mercado de dívida pública a todos nós, para que os que pudessem emprestassem ao Estado. Devia tornar mais flexível o certificado. E isso faria automaticamente baixar os juros nos mercados. E daria segurança ao Estado também, porque a dívida seria muito mais dívida interna e não externa. Ora está, porque é que o Japão, que tem quase 200% de dívida não tem mais, pública, 230% a maior parte, 90%, é com os seus cidadãos, e aquilo não é um problema. E os italianos também. Exatamente. Portanto, esperemos que o poder do passe nos estejam a ouvir. A dívida pública italiana é muito superior à portuguesa, não tem esse problema precisamente por causa da exposição da dívida pública italiana, é muito interna, apesar de agora... Portanto, em bom rigor, nós portugueses devíamos ir ao terreiro do passe, manifestar-nos e dizer assim, queremos comprar dívida pública. Sim, mas, parem lá com esse negócio, mas só entregar isso aos bancos. Mas é preciso